E aí, gente, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão de momento de força. Bom, a questão fala o seguinte: calcule o momento de força da força de 250 newtons, aqui a força de 250, na manopla da chave inglesa em relação ao centro do parafuso. Bom, então a gente tem a força atuando aqui nesse ponto, com um ângulo de 15 graus. E ele quer saber o que essa força vai causar em relação ao centro do parafuso que está aqui. Então, o que essa força vai causar aqui em termos de giro, né, em termos de momento de força. Beleza? Então, como que nós iremos proceder? Então, vamos fazer a decomposição da força e calcular os momentos de cada força separada. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Essa força aqui, ó, de 250, ela está atuando aqui com ângulo de 15. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetá-la aqui embaixo. Ó. Aqui vai estar a força. Beleza? Aqui, a gente vai ter o ângulo de 15 graus. Esses 15 graus, eles são ângulos opostos pelo vértice, né? Então, se tem 15 aqui, também tem 15 graus aqui. Então, a gente tem aqui, para a esquerda, a força X, para baixo, a força Y, né? Fazendo a decomposição, a gente tem, juntando as forças, a gente tem esse triângulo que está aqui, ó. A diagonal, a gente tem a força de 250, para baixo a gente tem a força Y, e para a esquerda a gente tem a força X. A força X vai ser o cateto oposto, a força Y o cateto adjacente, e aqui é o F a hipotenusa. Então, a gente tem a força X sendo F seno, porque cateto oposto, a força Y com cosseno, porque cateto adjacente nessa questão. Então, substituindo os valores, 250, seno, a gente chega nesse valor para a força X. 250, cosseno, a gente chega nesse valor para a força Y. Beleza? Então, como é que ficou aqui? Aqui, ó. A gente tem a força X para a esquerda, com 64,7 newtons, a força FY para baixo, com 241,5 newtons. Bom, agora vamos calcular os momentos. Se liga só, aqui ó, a força X, ela está atuando nessa linha aqui, ó. É a linha de atuação da força X. A força Y para baixo, ela está atuando nessa linha aqui, ó. Opa, desculpa, nessa linha aqui. Então, o Y atua nessa linha. Então, como é que é a questão do do braço de alavanca mesmo? Os braços de alavanca, a gente tem que sair do ponto de giro, chegar na linha de força, fazendo 90 graus com a força. Beleza? Foi isso que eu expliquei, né? E é assim que a gente faz os braços. Então, vamos lá. Se o ponto de giro está aqui, ó, se o ponto de giro está aqui, o braço de alavanca aqui, ó, para encontrar a força Y é até aqui. Ou seja, esse valor aqui vale 200 milímetros. Agora, saindo do ponto de giro e encontrar a linha de força da força X, a gente vai sair daqui e chegar aqui. Então, a gente vai ter um braço de alavanca aqui, ó, de 30 milímetros, que é esse valor que está aqui. Então, a força X que estava atuando aqui nesse ponto, ó, aqui, a gente vai projetar ela aqui. A força Y que estava atuando nesse ponto, a gente vai projetar ela aqui para a gente poder fazer a equação do momento de força. Beleza? Então tá. Outra observação importante. A força X vai fazer esse parafuso girar no sentido anti-horário. A força Y vai fazer esse parafuso rodar no sentido horário. Então, eles são momentos que concorrem, são vetores opostos. Então, a gente vai ter que fazer a subtração na hora de momento. Então, como é que fica aqui? Ó? O ponto de giro está aqui. Então, eu fiz aqui o desenho. Ó. O ponto de giro está aqui. Então, a gente tem
o braço da força Y, que é o dx, com a força Y, fazendo o giro horário. A gente tem a força X com o braço DY, fazendo o giro anti-horário. Então, como é que vai ficar a equação do momento? Momento é F de x dy com F de y dx. Mas aqui a gente tem que botar o sinal de menos, porque eles são os vetores concorrentes. Então, a gente vai ter a força X com o braço dela, que é de 30 milímetros, transformando em metro 0030. A força Y com o braço dela, que é o dx, de 0,2 metros, que são os 200 milímetros. Fazendo a continha, a gente chega em 46,4 newton-metros. O que significa esse sinal de menos mesmo? Que está no sentido horário. Então, quer dizer que essa força de 250 newtons, aplicada do jeito que está com o ângulo de 15, vai fazer um aperto no parafuso no sentido horário de 46,4 newtons-metro. Beleza? Ficamos assim. Até a próxima.